Olá pessoal, tudo bom com vocês? Para você que é novo aqui no canal e não me conhece, eu me chamo Nadiele e você está no canal CLT Investidora. Nesse canal eu compartilhei principalmente a minha jornada no mundo dos investimentos e hoje trago para vocês mais um quadro aí de analisando carteira dos inscritos no canal. Hoje eu vou analisar a carteira do Daniel. Daniel é investidor há mais de 3 anos, investe aí para renda passiva, né, com foco em dividendos e também em aposentadoria. E SLT também tem a posição aí, a profissão hoje de balconista, tem 27 anos e faz aportes aí de 500 a R$ 1.000 por mês, aportes bastante interessantes, né, gente? Vamos dar uma olhada aqui na carteira dele. O Daniel, ele tá com um valor aportado aí de R$ 24.899,29, um patrimônio total de R$ 24.992,58. Ele tá com uma variaçãozinha aí de 0,37%, mas já representa aí um ganho de capital de R$ 93,29, né, gente? Então, ele tem aí um lucro total da carteira, né, somando os dividendos que ele já recebeu no período, mais o ganho de capital do mês, R$ 2.810,54. Os dividendos aqui recebidos nos últimos 12 meses, ó, é R$ 1.828,63. Ele tá com uma rentabilidade aí bem interessante também na carteira dele, de 26,76%. Então aqui a gente acompanha a evolução. Vou colocar desde o início pra gente saber quando que ele começou a investir. Ele começou lá em agosto de 2023, ó, com um valor aplicado já bem interessante, de quase R$ 4.000. Depois ele foi aumentando aí gradativamente, né, gente? E já tá com um valor aí bem interessante aplicado, né? Chegando aqui em novembro de 2025 com um valor aí de R$ 24.899, quase R$ 24.900, né? Quase aos 25 mil, né? A composição da carteira do Daniel, gente, é bem enxuta, digamos assim, né? Ele tem aí 3 ativos, ações, fundos imobiliários e criptomoedas. Ele tem quase 50% em ações, né? 48,91%. Quase 45% também em fundos imobiliários e 6, quase 7% aí em criptomoedas, tá? A gente percebe, de fato, né, é coerente, né, essa carteira dele está coerente com o objetivo dele, digamos assim, que seria para aposentadoria, mas eu já deixo um ponto aqui que eu acho que deveria ter uma renda fixa aqui. Eu não sei se ele tem a reserva de emergência dele, obviamente, provavelmente tem, né, mas eu acho que seria interessante colocar um caixa aqui, nessa carteira aqui, para poder fazer mais sentido, né, com a aposentadoria que ele diz que é um objetivo. Vamos aqui dar uma olhada nos ativos dele. De ações ele tem 6 ativos, um total aí de R$ 12.224,20. As ações dele estão com a variação ainda positiva de 3,90%. A gente percebe que tem algumas ações aqui que estão uma variaçãozinha negativa, né? Principalmente o Banco do Brasil, Banco do Brasil Seguridade, mas as outras ações estão aí variando positivamente, tá ganhando bastante, né? Ele tá ganhando aí 36,23% aqui no BR, que também é parte de setor financeiro, né? Ele também tá ganhando aqui 32,97% em TAI 11. Bem interessante essa rentabilidade aqui. Na Caixa ele também tá ganhando aí 12,54%, tá com preço médio bem parecido com o meu. E aqui ele também tem um ganho aqui de capital de 19,53%. Essa aqui, CMIN 3, é de mineração, né? BR é financeiro, setor bancário, então ele tem bastante setor bancário aqui, né? Um ponto de atenção, eu diria. Vamos olhar aqui para os ativos de fundos imobiliários. Ele tem 11 ativos, tá? Tá com R$ 11.132,85, uma variaçãozinha negativa de menos 1,45%. A gente percebe aqui que ele tem bastante fundo de tijolo, né? Ele tem mais fundo de tijolo do que fundo de papel. Então, alguns eu conheço, tem na minha carteira, o BTLG, o VISC, o Gari, mas outros eu não tenho. Eu vejo que ele tem aqui algumas variações negativas, né? Mas não é muita coisa, né? O que acho que é o mais aqui, que tá variando mais negativamente aqui, é esse PVBI aqui, com menos 6%, mas assim, é totalmente compreensível. Acho que alguns talvez ele tenha comprado aí um pouquinho acima do PVP, por isso que tá com esse preço médio um pouquinho elevado, mas eu acho que tá bem, tá, gente? A carteira de fundos imobiliários, a maioria realmente está em queda nos últimos tempos, então acho que está bem aqui. Em relação às criptomoedas, ele tem o Bitcoin, né? R$ 1.635,53, está com uma variação negativa aí de menos 10,96%, está variando até que tem uma variação negativa até que
relevante aqui, mas a gente sabe que criptomoedas é assim mesmo, né, gente? É um tipo de ativo que tem uma volatilidade maior do que os outros, tá? Vamos dar uma olhadinha aqui na parte do patrimônio. Então, aqui a gente tem aquele mesmo gráfico de evolução. Deixa eu dar uma olhada aqui nos ativos, né? Ele tem aqui uma exposição bem grande, né, em Banco do Brasil Seguridade, né? Acho que é a maior exposição dele, tá com 16,64%. E considerando a menor exposição dele aqui na Semin 3, 2,34%. Aqui na parte das ações especificamente, então ele trouxe aqui também novamente o percentual de ações, né, em relação às ações. Aqui nos fundos imobiliários ele tá bem equilibrado, né, gente? Gosto disso, né? Eu acho bem interessante que a gente consiga deixar assim, ó, bem equilibrado. O máximo que ele tem aqui é 10% em um e 7% em outro, então tá bem equilibrado, bem balanceado. Só as ações estão um pouquinho desbalanceadas ali, né? Vamos dar uma olhadinha no segmento, viu? A gente tem aqui 50% de seguradoras, que seria a Caixa Seguridade e o Banco do Brasil Seguridade, 30% em bancos, né? O Banco do Brasil e aquele BR também, energia e minério. Eu acho que tá um pouco pesando aqui para os bancos, né? Se a gente for somar aqui banco e seguradoras, né, que também fazem parte ali dos bancos, a gente está aqui com quase 80%, um pouco mais de 80%, na verdade, em setores financeiros. Então, eu acho que é importante dar uma balanceada aí nas ações, começar a investir um pouquinho mais em outros tipos, né, setores mais perenes. A gente tem a parte aí também de commodities, talvez seria interessante dar uma olhadinha. Aqui tem a parte de minérios, né, seria uma parte commodity. A gente tem aqui elétrica, talvez incluir aí um setor de saneamento básico também, que é um setor bem perene. Eu acho que seria interessante dar uma diluída em relação aos setores, tá? Não ficar muito dependendo dos setores, tá? Em relação aqui aos fundos imobiliários, então a gente vê, ó, que tem a maior parte dele é de tijolo, depois a gente tem ali fundo de papel e outros, né? Olhando aqui o segmento, ó, varejo, shopping, tá com 27%, valores imobiliários 19%, logística 16%, que eu acho que é bem forte, Fiagro e lajes corporativas. Tá interessante essa composição aqui, tá, gente? Tá com uma composição maior em fundo de tijolo, que eu acho que é o ideal, que é mais seguro, digamos assim. Então, eu concordo aqui com essa composição, tá? Dando uma olhadinha aqui na rentabilidade da carteira dele, ó, a gente vê que em alguns anos, aqui em alguns meses, no caso, ele teve uma rentabilidade bem maior aí que o CDI, IPCA e FIX e tudo mais, mas aqui ela tá bem competitiva, tá, gente? Eu não acho a rentabilidade dele ruim, não. Tá em 12,11%, né? Tá aí competindo bastante com o IFIX e até com o próprio CDI. Então, eu acho que essa carteira tá interessante em rentabilidade, tá? Agora, olhando aqui para a parte dos proventos dele, ó, gente, é interessante analisar essa evolução. Lá em agosto, ele já começou recebendo, ó, R$15 de ações, que interessante, né? Ele já comprou certinho ali para receber no mesmo mês em que ele começou a investir praticamente. Aqui depois já aumentou um pouquinho para 27, depois 26 e foi só aumentando, né, gente? A gente consegue perceber no total ali que ele teve no ano de 2023 já recebeu R$166, isso é um resultado bem interessante, né, para quem começou agora, e ele foi só evoluindo aqui em relação aos dividendos dele. Obviamente que vai ter meses que ele vai receber mais, outros menos, porque as ações vão pagar bastante, né, e daí vai somar ali com os pagamentos. Olha só esse mês aqui de agosto, que é sempre muito bom, recebeu R$160. Olha, no final de 2024 ele quase bateu R$1.000 de dividendos, muito bom, gente. E aqui em 2025 ele já recebeu bastante também, ó, R$300 aqui em agosto, muito interessante, bateu aí a marca de 1.500, mais de R$1.500 no total do ano, e ainda falta dezembro, né, acho que ainda falta receber algumas coisinhas aqui de novembro também, ó, como a gente percebe aqui. Então, assim, tá uma rentabilidade bem interessante, bem condizente, né, com o objetivo dele. Bom, galera, então voltando aqui para as minhas considerações, eu gostei bastante, assim, da carteira do Daniel. Achei que a rentabilidade dele tá bacana, tá condizente, né, tá coerente aí com a questão aí dos objetivos dele, como ele falou, que ele quer uma carteira aí para aposentadoria e focada também em dividendos. Só essa questão aqui, né, como eu falo para vocês sempre em todos os vídeos que eu vejo, uma carteira que para mim parece estar um pouco pulverizada no sentido de ter muito valor investido em um determinado ativo e pouco em outro, né? Então, talvez dá uma balanceada nisso aqui.
tentar focar em investir naqueles ativos que estão com menos posição, que representam menos na carteira dele, até para que quando ele tenha uma baixa, que é o que está acontecendo hoje, principalmente com o Banco do Brasil, a nossa carteira não sofra tanto, não caia tanto, justamente porque o peso que ele tem não é tão significativo. Então, tentar diluir mais o patrimônio de uma forma equânime entre todos os ativos que a gente tem na nossa carteira, tá? Tirando isso, gente, eu acho que a carteira dele ela já tá com uns percentuais bem definidos, né? E ele tá conseguindo ficar dentro aí das bandas, né? Como ele colocou aqui uma meta de 40% em ações, ele tá um pouquinho acima, né? Tá aí com 49, quase 50% efetivamente. Ele tá com 45% de 50%, que é o objetivo dele em fundos imobiliários, 7% de 10%. Em criptomoedas, eu acho que ele já definiu bem aí a banda dele. Eu acho que faz sentido, né? Do jeito que tá coerente com o objetivo dele, então para mim não tem indicação hoje de percentuais ideais. Talvez ele possa tirar de uma aqui, talvez colocar 45% aqui em fundos imobiliários e 5% em renda fixa, se ele quiser, mas também não é obrigado, mas eu acho que ele já está bem definido aí, os objetivos, as metas aqui em relação aos percentuais dos ativos na carteira dele, então eu não vou sugerir nenhum percentual. De resto, gente, eu acho que é isso, quero parabenizar aí o Daniel, né, pela carteira dele. Ele tem a minha idade, gente, 27 anos, e já tem um patrimônio mais elevado do que o meu, mas ele investe também aí basicamente a mesma coisa que eu, né, só que ele começou um pouquinho antes, né, eu comecei um pouquinho mais atrasado, mas é isso, gente, quero parabenizar, desejar sucesso, desejar boa sorte e que a sua carteira continue evoluindo, voando aí e dando aí os rendimentos e a rentabilidade que você deseja, tá bom? É isso, pessoal. Se você gostou, não esquece de deixar o teu like, se inscrever no canal aí para acompanhar os próximos vídeos. Vou deixar aqui embaixo o formulário, o link, né, do formulário, se você quiser que eu analise a sua carteira preenchendo o formulário, vai entrar na fila, tá? A gente tem algumas carteiras aí à frente, né? Até porque eu dei uma parada aí no último mês de gravar, então eu tô correndo atrás aí de postar mais vídeos aí no canal, mas eu vou analisar sua carteira, fique tranquilo, tá bom? Então é isso, pessoal, um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!